barão milionário voltou para casa sem avisar e não acreditou no que viu. Ele parou no umbral e o mundo pareceu congelar. A cena diante de seus olhos era tão simples e, ainda assim, tão inacreditável que seu cérebro se recusava a processá-la. Lá no centro do imenso salão de mármore italiano, sob a luz dourada de um lustre de cristal que valia mais que um apartamento, estava Sofia, a governanta de 28 anos, de joelhos, com um pano em mãos, secando uma pequena poça d'água. Mas não era a presença dela que o paralisara. Arthur estava acostumado a ver funcionários se movendo como sombras eficientes por sua casa. Era a figura ao seu lado. Teodoro, seu filho de apenas 4 anos, de pé com suas pequenas muletas azuis, segurava um guardanapo com uma concentração feroz. Seu corpo frágil tremia com o esforço, mas sua expressão era de pura determinação. Ele tentava com todo o seu ser ajudar a jovem a secar o piso. Tia Sofia, eu consigo secar essa parte aqui, disse o menino de cabelos loiros, esticando o braço com uma dificuldade que feria o coração de qualquer um. Menos, talvez, o de seu próprio pai, que até aquele momento parecia ter o coração anestesiado. Calma, Theo, meu anjo. Você já me ajudou demais por hoje. Que tal sentar no sofá enquanto eu termino? Respondeu Sofia com uma voz suave, cheia de um carinho que Arthur jamais ouvira em sua própria casa. Era uma melodia desconhecida naquele mausoléu de opulência. Mas eu quero ajudar. A gente é uma equipe, você sempre diz, insistiu o garoto, oscilando perigosamente sobre as muletas. Arthur permaneceu imóvel, uma estátua na entrada, testemunhando uma intimidade que o atingiu como um soco. Ele era um estranho ali. Aquela pequena cena, com o brilho da água no chão e a cumplicidade entre seu filho e a funcionária, tinha mais vida do que qualquer evento social ou reunião de negócios que ele já frequentara. Foi então que ele notou. Theo sorria. Não era o sorriso contido e treinado para as fotos, nem o aceno tímido que lhe dirigia nas raras manhãs em que se cruzavam. Era um sorriso genuíno, de orelha a orelha, que iluminava seu rosto e fazia seus olhos azuis brilharem. Uma visão tão rara que Arthur sentiu uma pontada de dor física no peito. Quando fora a última vez que vira seu filho sorrir daquela forma? Ele não conseguia se lembrar. A constatação o deixou sem ar. Tudo bem, meu ajudante, mas só mais um pouquinho, combinado? Cedeu Sofia, e o sorriso de Theo se alargou ainda mais. Foi nesse instante que Theo ergueu os olhos e viu o pai. A luz em seu rosto se apagou como uma vela em uma ventania. A alegria pura foi imediatamente tingida por uma camada de surpresa. E o que mais doeu em Arthur, medo. "Papai, você chegou cedo!" exclamou o menino. E na pressa de se virar, seu corpo vacilou, quase perdendo o equilíbrio que lutara tanto para manter. Sofia se levantou num salto, o susto estampado em seu rosto. O pano caiu no chão com um baque surdo. Ela limpou as mãos no avental, num gesto automático de subserviência, e baixou a cabeça, evitando o olhar do patrão. "Boa noite, senhor." "Arthur, eu não sabia que o senhor..." "Desculpe, já estava terminando." Gaguejou ela, a voz suave de antes, agora trêmula e formal. A magia da cena havia se quebrado. A bolha de calor e afeto fora rompida pela simples presença dele. Arthur ainda processava tudo. Seu olhar viajou do filho, que agora apertava as muletas com força, para Sofia, que parecia querer fundir-se com o papel de parede. A atmosfera, antes leve e cheia de amor, tornara-se pesada, carregada com a tensão de sua autoridade. "Theo, o que você está fazendo?" Arthur conseguiu perguntar, esforçando-se para manter a voz calma, para não soar como o CEO interrogando um subordinado, mas como um pai. Falhou miseravelmente. A pergunta saiu fria, inquisidora. A resposta de Theo, no entanto, veio carregada de um orgulho infantil que atropelou o medo. "Estou ajudando a tia Sofia, pai. E olha..." Ele fez uma pausa, inflando o peito. "Hoje eu consegui ficar em pé sozinho por quase 5 minutos. 5 minutos. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. O último relatório do fisioterapeuta mais caro de São Paulo, que ele lera por alto entre 2 e-mails,
falava em progressos de 30, talvez 40 segundos. 5 minutos era um salto quântico. Era um milagre. Um milagre que acontecera sob seu teto, bem debaixo de seu nariz, e do qual ele não fazia a menor ideia. Naquele instante, Arthur Montenegro, o Barão do Aço que controlava um império, percebeu que não tinha o menor controle sobre o que realmente importava. Ele era um rei em um castelo vazio, ignorante sobre a maior de todas as suas riquezas, a força de seu próprio filho. O silêncio que se seguiu à declaração de Theo era denso, quase palpável. As palavras 5 minutos pairavam no ar, carregadas de um peso que Arthur sentia esmagar seus ombros. Ele olhou para o filho, cujo orgulho agora dava lugar a uma incerteza cautelosa, e depois para a governanta. Sofia permanecia de cabeça baixa, as mãos torcendo nervosamente a barra do avental, como se desejasse que o chão de mármore se abrisse para engoli-la. A ordem implícita de Arthur era clara. Ele precisava de respostas. Theo, vá para o seu quarto, por favor. Preciso conversar com a Sofia, disse Arthur, a voz mais controlada do que ele se sentia. Mas, papai, a tia Sofia não fez nada de errado, protestou o menino, movendo-se instintivamente para se colocar entre os dois adultos, um pequeno guerreiro defendendo sua aliada. Ela é a melhor. Agora vá, sim? Não é uma bronca. A gentileza forçada em seu tom pareceu convencer o menino. Theo lançou um último olhar preocupado para Sofia, que lhe ofereceu um sorriso mínimo e tranquilizador. Mancando com suas muletas, ele se retirou, e o som de seus passos na escadaria pareceu amplificar o silêncio tenso que ele deixou para trás. Arthur fita Sofia, esperando uma resposta que ela parece temer dar. Seus ombros estavam encolhidos. Sua postura era a de alguém se preparando para um impacto. Exercício, Sofia? Ele perguntou, a palavra soando estranha em sua própria boca. Com a voz trêmula, ela finalmente começou a falar, as palavras saindo num fio. Senhor, eu posso explicar. São brincadeiras. Eu juro, nunca foi minha intenção ultrapassar meus limites ou desrespeitar as ordens dos médicos. É que Arthur permaneceu em silêncio. Um silêncio que era uma ordem para que ela prosseguisse. É que eu tenho experiência com isso, senhor. Ela ergueu o olhar pela primeira vez, e Arthur viu um universo de dor e resiliência naqueles olhos castanhos. Meu irmão mais novo, Lucas. Ele nasceu com paralisia cerebral. Não tão severa, mas as pernas dele, elas não obedeciam direito. De repente, Sofia não era mais apenas a governanta. Ela tinha uma história. Uma que de forma inesperada se entrelaçava com a dele. Eu cresci dentro de clínicas de fisioterapia, senhor. Minha mãe trabalhava o dia todo, então era eu quem levava o Lucas. Eu tinha 8, 9 anos e passava as tardes sentada num canto observando. Eu aprendi os nomes dos músculos, os tipos de alongamento. Os terapeutas até brincavam que eu era a mini-físio dele. Um sorriso triste e fugaz tocou seus lábios. Em casa, era eu quem o ajudava. A gente não tinha dinheiro para pagar sessões extras, então eu adaptava os exercícios, transformava tudo em jogo. A ponte indestrutível era o exercício de quadril. O chute do super-herói era para fortalecer o joelho. Eu fazia porque eu via a tristeza nos olhos dele quando os outros meninos corriam na rua e ele ficava na janela só olhando. Ele se lembrou das inúmeras vezes que vira a mesma tristeza nos olhos de Theo e simplesmente se virara, fugindo para o conforto de seu escritório, delegando a dor do filho a especialistas que ele pagava regiamente. Quando comecei a trabalhar aqui e vi o Theo, a voz dela falhou por um instante. Eu vi meu irmão nele, vi aquela mesma frustração, aquela solidão. Um dia, o encontrei chorando no jardim porque não conseguia chutar uma bola. Ele me disse que só queria ser um menino normal. Aquilo quebrou meu coração, senhor. Arthur. Então comecei a fazer com ele o que fazia com o Lucas. Durante meu horário de almoço, ou depois que já tinha terminado todas as minhas tarefas, eu o chamava para o jardim. A gente brincava de estátua para treinar o equilíbrio, de caça ao tesouro para ele andar distâncias maiores sem perceber. Eu juro, senhor, que nunca negligenciei meu trabalho. Eu limpava a casa inteira e se sobrasse tempo e energia, eu me dedicava a ele.
era por puro carinho. Eu não esperava nada em troca. Ela, com seu salário modesto e uma vida cheia de dificuldades, encontrava tempo e energia para se doar ao seu filho. Ela via a dor dele, enquanto ele, o pai, só via um problema a ser gerenciado. Ele percebeu, com uma clareza brutal, que aquela jovem com seu uniforme simples e mãos calejadas de trabalho ofereceu ao seu filho algo que todo o seu dinheiro não pôde comprar: tempo, paciência e, acima de tudo, a crença genuína em seu potencial. A revelação o transformou. Aos olhos dele, Sofia deixou de ser uma mera funcionária para se tornar uma figura de importância imensurável. Mas essa admiração veio acompanhada de uma vergonha avassaladora por sua própria ausência. Ele, que se orgulhava de sua visão de negócios, fora cego para o que acontecia em seu próprio lar. Ele, que construía um império para dar um futuro ao filho, estava perdendo o presente dele. E os 5 minutos? Arthur perguntou a voz rouca. Como ele conseguiu? A dele. Eu só dei as ferramentas. No começo, ele mal ficava 10 segundos em pé. Ele caía, se irritava, chorava. Mas no dia seguinte ele estava lá, me pedindo para tentar de novo. Ele dizia: hoje eu vou conseguir, tia Sofia. A gente é uma equipe. Ele é a criança mais forte que eu já conheci. Uma palavra que Arthur raramente associava ao filho. Ele o via como frágil, limitado. Sofia o via como forte. E talvez, ele pensou com amargura, Theo fosse forte apesar dele e não por causa dele. Naquele salão frio, a governanta lhe dera uma lição sobre paternidade, sobre amor e sobre enxergar além das limitações. E Arthur sabia, com uma certeza que o aterrorizava e ao mesmo tempo lhe dava um fiapo de esperança, que a conversa daquela noite era apenas o começo. Ele tinha muito o que consertar. Arthur não subiu para o quarto. Permaneceu na penumbra do salão principal, a conversa com Sofia ecoando em sua mente. Ele se serviu de uma dose de uísque, mas o álcool não aqueceu o frio que sentia por dentro. Cada palavra dela, eu vi meu irmão nele. Ele só queria ser um menino normal. Era uma acusação silenciosa à sua ausência. Ele olhava para o retrato da família sobre a lareira. Ele, Isabela e um Theo ainda bebê. Sorrisos perfeitos congelados no tempo. Uma mentira emoldurada em ouro. O tic-tac do relógio de pêndulo parecia agora martelar sua culpa, marcando cada segundo que ele havia perdido. Passava da meia-noite quando ele ouviu o som suave do carro de Isabela deslizando pela entrada. A porta se abriu e ela entrou, trazendo consigo o perfume caro e o ar rarefeito dos eventos de gala. Estava deslumbrante em um vestido de seda azul que realçava seus olhos, mas Arthur, pela primeira vez, enxergou através da fachada. Viu o cansaço sob a maquiagem impecável, a fragilidade por trás da postura elegante. Arthur, querido, que surpresa, disse ela. A voz um pouco alta demais, um claro sinal de que havia bebido champanhe. Não esperava você antes de sexta. O jantar foi um sucesso. Arrecadamos uma fortuna para o museu. Você precisava ver a mudança na atmosfera foi instantânea. O sorriso de Isabela vacilou. Ela tirou os sapatos de salto, o alívio físico contrastando com a tensão que se instalava em seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Com o negócio em Nova York? É sobre o Theo. Naquela noite, quando sua esposa Isabela chegou do jantar beneficente, Arthur a confrontou. Você sabia que a Sofia faz exercícios de fisioterapia com o nosso filho? Ele perguntou sem rodeios, o gelo em sua voz fazendo-a recuar. Inicialmente, Isabela ficou na defensiva. Uma máscara de indignação se formou em seu rosto. O quê? Claro que não. Que absurdo é esse, Arthur? Ela é a governanta. Que direito ela teria de interferir no tratamento do Theo? Isso é perigoso. E se ela o machucasse? Nós pagamos os melhores especialistas do país para... Eu vi. E depois eu conversei com ela. Agora quero ouvir de você. Ela desviou os olhos, o rosto pálido. Eu não sei do que você está falando. Eu vi o nosso filho sorrindo hoje, Isabela. Um sorriso de verdade. E depois eu o vi com medo de mim. A alegria dele sumiu quando eu apareci. Por que isso acontece em nossa própria casa? Ela se encolheu e a primeira lágrima escorreu, borrando a maquiagem perfeita. Sob a pressão do questionamento de Arthur, ela desmoronou. Eu sabia.
sussurrou a voz embargada. Eu sabia dos exercícios. Há quanto tempo? Eu os vi um dia pela janela da cozinha. Eles estavam no jardim. Sofia estava deitada na grama e Theo tentava imitá-la. Eles estavam rindo. Rindo, Arthur. A palavra saiu como um soluço. E você não fez nada? Não me contou? A incredulidade na voz dele era palpável. Foi então que a represa se rompeu. Com lágrimas nos olhos, ela admitiu tudo. O que você queria que eu fizesse? Que eu demitisse a única pessoa que consegue fazer nosso filho sorrir. Que eu o proibisse de ser feliz por alguns minutos no dia. A voz dela subiu, misturando dor e raiva. Eu confesso, no começo eu fiquei furiosa. Acusei Sofia de exceder suas funções, de se arriscar. Mas então eu vi o progresso dele. Ele estava mais firme, mais confiante e mais feliz. Eu me sinto uma péssima mãe, Arthur. Uma fraude. Eu não consigo me conectar com a dor dele. Quando o vejo lutar, quando ele chora de frustração, eu só quero fugir. E eu fujo. Fujo para esses jantares, para esses comitês, para qualquer lugar que me faça esquecer que nosso filho não é como os outros. É mais fácil assinar um cheque para uma instituição de caridade do que sentar no chão e ensinar meu próprio filho a se equilibrar. Sofia não foge. Ela senta no chão com ele. Ela tem uma paciência que eu não tenho. Ela o vê como um menino, não como um diagnóstico. Eu vi Theo mais feliz e mais forte sob os cuidados dela, e por egoísmo e covardia, preferi não intervir. Porque a melhora do filho acalmava a minha própria culpa. Era mais fácil fingir que não sabia de nada e deixar que ela fizesse o trabalho sujo, o trabalho do coração, que eu deveria estar fazendo. Eram dois estranhos vivendo sob o mesmo teto, ambos fugindo da mesma realidade de maneiras diferentes. Ele no trabalho, ela na vida social. E no meio, a solidão em que ambos deixaram o próprio filho. Eles perceberam com uma clareza devastadora que enquanto construíam um império e mantinham as aparências, a essência de sua família se desfazia em silêncio. Nós falhamos com ele, Isabela, disse Arthur, a voz vazia. Não era uma acusação, mas uma constatação. Eu sei, respondeu ela, desabando no sofá novamente. O que nós nos tornamos, Arthur? Nós temos tudo, e ao mesmo tempo não temos nada. Era o silêncio pesado de duas pessoas que finalmente se olharam no espelho e não gostaram do que viram. A revelação não trouxe alívio, apenas a dolorosa consciência de quão longe eles haviam se perdido um do outro e, principalmente, de seu filho. O fim da confissão de Isabela não trouxe consigo o alívio catártico de uma tempestade que passa. Em vez disso, deixou para trás um silêncio denso e pesado, como a umidade que precede o temporal. Eles permaneceram sentados no sofá, a metros de distância um do outro, mas separados por um abismo de palavras não ditas e anos de negligência mútua. Arthur olhava para o copo de uísque intocado em sua mão, o líquido âmbar parecendo zombar dele. Uma promessa de torpor que ele não queria mais. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria sentir tudo: a dor, a culpa, a vergonha. Era uma penitência necessária. Isabela chorava em silêncio, as lágrimas traçando caminhos escuros pela maquiagem cara. Não eram mais as lágrimas de raiva ou autocomiseração de antes, mas de um luto profundo pela família que eles deveriam ter sido. Naquele momento, não eram o magnata do aço e sua esposa socialite. Eram apenas duas pessoas perdidas, confrontadas com a imagem desoladora de seu próprio fracasso. Abalado pelas revelações, Arthur sentiu uma urgência que não tinha nada a ver com prazos ou cotações na bolsa de valores. Era uma urgência existencial. Ele precisava fazer alguma coisa. As palavras eram vazias. Desculpas e promessas futuras não consertariam o passado. A única coisa que importava era o agora. A manhã seguinte, ele se levantou, o movimento brusco no silêncio opressivo. Isabela ergueu o olhar assustada, talvez esperando mais acusações. Mas Arthur não a olhou. Seus olhos estavam fixos em um ponto invisível no futuro imediato. Ele tomou uma decisão inédita. Ele pegou seu smartphone da mesa de centro, o aparelho que era uma extensão de seu corpo, a ferramenta com a qual ele comandava seu império. Seus dedos, acostumados a deslizar por relatórios e e-mails,
agora tremiam ligeiramente. Para o espanto de Isabela, ele discou o número de sua assistente pessoal, Helena. Era quase 1 da manhã. Helena, uma mulher de eficiência germânica que estava com ele há mais de 1 década, jamais recebera uma ligação dele naquele horário para algo que não fosse uma crise corporativa de proporções épicas. Senhor Montenegro! A voz dela soou do outro lado, alerta e preocupada. Aconteceu alguma coisa? Devo acionar a equipe de crise? Está tudo bem com a empresa? Disse Arthur, a voz firme, escondendo o turbilhão interno. Escute, preciso que cancele toda a minha agenda para amanhã de manhã. Tudo. Isabela o observava, os olhos arregalados, a respiração suspensa. Tudo, senhor, repetiu Helena, a incredulidade vazando em seu tom profissional. Mas o senhor tem a teleconferência com os investidores de Tóquio às 8. É sobre a fase final da fusão. É inadiável. Invente uma desculpa. Diga que estou doente. Diga o que quiser. Apenas resolva. E as outras 2 reuniões também. Não estarei disponível antes do almoço. Helena! Ele a interrompeu, mas seu tom não era de raiva, e sim de uma calma inabalável. Surgiu um assunto familiar inadiável. O mais importante de todo. Assunto familiar. Em 10 anos, Helena nunca o ouvira usar essas palavras como justificativa para nada. Ela entendeu. Sim, senhor. Considera-se feito. E estarei no escritório às 6 para remarcar tudo. Ele sentiu o olhar de Isabela sobre ele. Um misto de choque e talvez pela primeira vez em muito tempo uma centelha de esperança. Ele não disse nada a ela. As ações precisavam falar mais alto. Ele subiu as escadas lentamente, cada degrau um peso. Passou pelo quarto do casal, ignorando a cama grande e vazia, e foi até o quarto de Theo. Abriu a porta com um cuidado infinito. O quarto estava banhado na luz suave de um abajur em forma de lua. O cheiro era de infância, uma mistura de talco e sonhos. Theo dormia profundamente. O rosto sereno, uma das mãos segurando a orelha de um urso de pelúcia surrado. Ao lado da cama, as pequenas muletas azuis estavam encostadas na parede, como 2 guardiões leais esperando pelo amanhecer. Arthur se aproximou e se ajoelhou ao lado da cama. O corpo grande e poderoso de repente se sentindo desajeitado e inadequado naquele santuário. Ele observou o filho dormir, o subir e descer suave de seu peito, os cílios loiros repousando sobre as bochechas coradas. Uma onda de amor, tão feroz e dolorosa que quase o sufocou, o invadiu. Como pôde ter se afastado tanto daquela criança? Como pôde ter trocado momentos com a bancária? Ele estendeu a mão, hesitando, e tocou levemente os cabelos de Theo. O menino se mexeu, mas não acordou. Naquele momento, Arthur fez um juramento a si mesmo. Então se inclinou e, ao lado da cama do filho adormecido, prometeu em um sussurro: "Eu estarei lá, filho. De manhã, no jardim. Papai vai estar lá para te ver." É o primeiro passo de sua jornada para se reconectar com o filho e reavaliar as prioridades que o estavam afastando do que realmente importava. Aquele pequeno ato de renúncia profissional, selado com um sussurro no meio da noite, era mais significativo do que qualquer negócio milionário que já fechou. Ao se levantar, Arthur sentiu o peso daquela promessa. Não era uma obrigação, mas uma âncora. A primeira em muito tempo que o prendia ao lugar onde ele deveria ter estado o tempo todo. Em casa, Arthur mal dormiu. A cama, antes um santuário de descanso merecido após dias exaustivos, transformou-se em um tribunal onde ele era réu e juiz de sua própria negligência. As imagens da noite anterior se repetiam em sua mente. O sorriso radiante de Theo, o medo em seus olhos ao vê-lo, a confissão em lágrimas de Isabela, a visão das pequenas muletas azuis guardando o sono de seu filho. Pela primeira vez, o império de aço que ele comandava pareceu insignificante. Uma construção de vaidade erguida sobre fundações familiares frágeis. Ele acordou antes do sol, um feito raro para quem habitualmente via a madrugada chegar pelo lado do trabalho. Vestiu-se não com o terno de linho italiano, sua armadura para o mundo corporativo, mas com uma calça de sarja e uma camisa polo, roupas que pareciam pertencer a outro homem. Um homem que ele esperava desesperadamente se tornar. Na manhã seguinte, Arthur desce as escadas.
A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do da noite. Era um silêncio expectante. Ele encontra Sofia e Theo no jardim, preparando um tapete de yoga colorido sobre a grama ainda úmida de orvalho. O sol da manhã de São Paulo filtrava-se por entre as folhas das árvores, pintando o cenário com uma luz suave e esperançosa. A chegada de Arthur foi como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Sua presença era estranha, quase intrusiva. Theo, que estava rindo de algo que Sofia dissera, parou imediatamente, o sorriso se transformando em uma expressão de surpresa ansiosa. Sofia, por sua vez, enrijeceu, seu corpo adotando a postura formal de funcionária, o medo da noite anterior ainda visível em seus olhos. "Papai! Você veio mesmo", gaguejou Theo, a alegria lutando contra a incredulidade. "Eu prometi, não foi?", disse Arthur, tentando sorrir, mas o gesto pareceu desajeitado em seu rosto. Ele se sentou em um banco de madeira a uma distância que considerou segura, para não invadir o espaço sagrado que eles haviam criado. Ele se sentia como um espectador em sua própria vida, assistindo a um espetáculo do qual deveria ser o protagonista. "Bom dia, senhor." "Arthur", disse Sofia, a voz baixa e respeitosa, mas Arthur notou o nervosismo em como ela ajeitava o tapete desnecessariamente. "Bom dia, Sofia. Por favor, não se incomodem comigo. Finjam que não estou aqui", ele pediu, sabendo que era um pedido impossível. Sofia respirou fundo, trocou um olhar encorajador com Theo e deu início à rotina. E o que Arthur viu o deixou sem palavras. Não eram apenas exercícios. Era uma dança de confiança e incentivo. A sessão começou com o que Sofia chamava de acordar o gigante. Ela pedia a Theo que se espreguiçasse, esticando cada membro lentamente, enquanto ela narrava uma história sobre um gigante gentil que precisava acordar para ajudar os animais da floresta. Cada alongamento era um bocejo do gigante. Cada torção era ele se virando na cama. A dor e o esforço do menino eram mascarados pela fantasia, pela brincadeira. Depois veio a travessia do rio de crocodilos, que consistia em Theo andar de lado sobre uma faixa de grama, trabalhando o equilíbrio lateral. Sofia ia à sua frente, de costas, batendo palmas e cantando uma música sobre um explorador corajoso. Quando Theo vacilava, ela não dizia "cuidado" ou "você vai cair". Dizia "opa". Um crocodilo tentou morder seu pé. Mais rápido, o explorador. Ele via genialidade no método de Sofia. Ela não estava apenas fortalecendo os músculos de Theo. Estava reprogramando sua mente. Estava substituindo o medo da dor pela alegria da brincadeira, a frustração do fracasso pela emoção do desafio. Então, chegou o momento do exercício de equilíbrio. "Certo, campeão! Agora vamos tentar ficar em pé sem as amigas", disse Sofia, referindo-se às muletas. Theo olhou para o pai, a ansiedade em seus olhos. Arthur sentiu o impulso de dizer "não force, tenha cuidado", as palavras de um pai superprotetor e medroso. Mas ele se conteve, cerrou os punhos e apenas assentiu com a cabeça, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo mal sentia. Theo entregou as muletas a Sofia e se posicionou no centro do tapete. Seus pequenos braços se abriram para os lados e seu corpo começou a tremer. Arthur prendeu a respiração. 1 segundo. 2. O menino se concentrava em um ponto fixo, a língua entre os dentes. 5 segundos. O tremor aumentou. 10 segundos. Uma gota de suor escorreu por sua testa. Arthur podia sentir a luta, a batalha travada dentro daquele corpo minúsculo. Pela primeira vez, Arthur testemunhou a determinação de aço nos olhos de seu filho de 4 anos. Era a mesma determinação que ele usava para fechar negócios, mas pura, sem a mácula da ganância ou do ego. Era a força de vontade em sua forma mais nobre. E ao lado dele, o amor incondicional nos gestos de Sofia, que contava os segundos em voz alta, a voz dela um mantra de encorajamento. "Isso, meu guerreiro, você é forte. Olha só para você." 15 segundos. A queda foi suave, mas a frustração em seu rosto era evidente. As lágrimas brotaram em seus olhos. Arthur sentiu o coração se apertar. Estava prestes a se levantar quando viu a reação de Sofia. Ela não o consolou com pena.
Ela se sentou na frente dele, bateu palmas e disse com um sorriso radiante: 20 segundos. Theo, isso é um novo recorde. Você quebrou o recorde de ontem por 3 segundos. Me dá um toca aqui de campeão. As lágrimas deram lugar a um sorriso surpreso e orgulhoso. Ele bateu na mão dela com força. Sofia havia transformado a queda em uma vitória. Naquele instante, algo dentro de Arthur se quebrou. Ele sentiu um misto de orgulho avassalador por seu filho e um arrependimento tão profundo, tão visceral, que chegou a doer fisicamente. Ele percebeu que por anos esteve ausente do verdadeiro campo de batalha da vida de seu filho. As verdadeiras vitórias não eram assinadas em salas de reunião, mas conquistadas em tapetes de yoga na grama, em batalhas de segundos contra a própria fraqueza. E ele não estivera lá para nenhuma delas. A visão daquela pequena vitória, daquele sorriso renascido, foi a mais bela e a mais dolorosa que ele já tivera em toda a sua vida. O resto daquela manhã foi um borrão para Arthur. Após a sessão de exercícios no jardim, ele se retirou para seu escritório, o santuário de mogno e couro onde ele construiu seu império. Mas pela primeira vez, o lugar parecia frio e sem vida. Os troféus de negócios nas prateleiras pareciam banais, os gráficos de desempenho nas telas do computador irrelevantes. A imagem que dominava sua mente não era a da bolsa de valores, mas a de seu filho sorrindo orgulhoso após quebrar seu recorde por 3 segundos. Aqueles 3 segundos valiam mais do que todos os bilhões que ele acumulara. Ele passou horas em silêncio, não trabalhando, mas pensando, desconstruindo a arquitetura de sua própria vida e vendo as falhas estruturais. Ele entendia agora que não bastava estar presente. Era preciso participar. E para participar, ele precisava consertar as bases de sua família. E a viga mestra, a peça que estava sustentando tudo sem que ele percebesse, era Sofia. Uma mulher que até o dia anterior ele mal notava. Agora ele a via como a força mais vital dentro de sua casa. Uma decisão se formou em sua mente, clara e inabalável como o aço que ele produzia. No final da tarde, depois que Theo já havia tirado sua soneca, Arthur pediu a um dos empregados que chamasse Sofia a seu escritório. Sofia entrou hesitante, limpando as mãos no avental, apesar de não haver nenhuma sujeira nelas. Seus olhos percorreram o escritório imponente, um lugar onde ela só entrava para limpar. O medo havia retornado ao seu semblante. A presença de Arthur no jardim fora uma surpresa, mas uma convocação ao seu escritório parecia um presságio. Ela se preparou para o pior. Uma reprimenda por ter se excedido, ou talvez até a demissão. "Sente-se, por favor, Sofia", disse Arthur, apontando para uma das poltronas de couro em frente à sua mesa maciça. O gesto, por si só, era tão incomum que a desestabilizou ainda mais. Ela se sentou na beirada da poltrona, a postura ereta, as mãos cruzadas no colo, pronta para receber sua sentença. Impactado pela cena no jardim, Arthur convocou Sofia ao seu escritório. Ele não ofereceu um sermão, mas uma proposta que a deixou em choque. Ele juntou as mãos sobre a mesa, buscando as palavras certas. Queria que ela entendesse que aquilo não era um ato de caridade, mas um investimento estratégico na pessoa mais importante de sua vida. "Sofia, eu a chamei aqui porque preciso, antes de mais nada, me desculpar", começou ele, a voz grave e sincera. Sofia piscou, confusa. "Desculpar-se, senhor? Pelo quê?" "Eu moro nesta casa, mas não estava realmente aqui. Eu não via meu próprio filho. E não via o trabalho incrível que você estava fazendo com ele. O que eu vi hoje de manhã no jardim não foi apenas uma brincadeira. Foi um ato de amor e de uma competência extraordinária. Você deu ao Theo algo que nem eu, nem a mãe dele, nem os melhores especialistas que o dinheiro pode comprar conseguimos dar. Esperança e alegria em meio à luta." A tensão em seus ombros diminuiu e seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Eu gosto muito dele, senhor", ela sussurrou. "Eu sei. E é por isso que as coisas vão mudar", continuou Arthur. "Eu reconheço seu talento e a conexão especial que você tem com o Theo. Portanto, eu quero que você se torne a acompanhante terapêutica oficial de seu filho." "A acompanhante terapêutica? Mas, senhor, eu não tenho diplomas, não tenho formação. Mas você tem algo mais importante. O instinto,
a experiência prática e, o mais crucial, o coração do meu filho. O resto nós podemos construir. Mais do que isso, eu me ofereço para custear integralmente sua faculdade de fisioterapia, incluindo mensalidades, livros, transporte, o que for necessário. Pesquisei hoje de manhã as melhores universidades de São Paulo. Você escolherá aquela com o melhor programa pediátrico, e eu cuidarei de tudo. Ela balançava a cabeça incrédula. Senhor, eu não posso aceitar. É demais. Eu sou só... Não há preço para isso. Enquanto você estuda, seu salário será triplicado, pois sua responsabilidade será ainda maior. A partir de amanhã, uma nova governanta será contratada para assumir todas as tarefas domésticas. Seu único foco, sua única função nesta casa, será o bem-estar e o desenvolvimento do Teodoro. Sua mãe poderia parar de fazer faxinas noturnas. Seu irmão Lucas poderia ter acesso a tratamentos melhores. O peso de uma vida inteira de dificuldades financeiras parecia estar sendo erguido de seus ombros. Era um sonho tão grande que ela nunca sequer ousara sonhar. Por que, senhor? Ela conseguiu perguntar em meio aos soluços. Por que fazer tudo isso por mim? Ele observou o tapete colorido ainda estendido na grama, o palco da sua epifania. Porque hoje eu percebi que passei os últimos 4 anos tentando consertar meu filho com dinheiro, como se ele fosse uma máquina quebrada. Contratei os melhores, comprei os melhores equipamentos, mas nunca me dei a ele. Você não tem dinheiro, mas deu a ele tudo de si. Você não o está consertando. Você está o ajudando a florescer. Eu não estou fazendo isso por você, Sofia. Estou fazendo isso pelo Theo. E, egoisticamente, estou fazendo por mim também, para que eu possa aprender com você a ser o pai que ele merece. Então, o que me diz? Você aceita ser a parceira oficial na jornada do nosso campeão? Naquele escritório frio, um pacto foi selado. Não era um contrato de trabalho, mas uma promessa de um novo começo para todos eles. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina, frágil, mas esperançosa, começou a se estabelecer na mansão Montenegro. Arthur cumpria sua palavra com a tenacidade de um homem de negócios, fechando o acordo de sua vida. Ele reorganizou sua agenda para estar presente em todas as sessões matinais no jardim, que se tornaram um ritual sagrado. Isabela, por sua vez, começou a participar. Primeiro de forma hesitante, observando da janela, depois trazendo um suco para Theo, e por fim, sentando-se no banco ao lado de Arthur, substituindo a culpa paralisante por uma presença tímida, mas real. Sofia florescia em seu novo papel. Livre das tarefas domésticas, que agora eram responsabilidade de uma nova e eficiente governanta, ela mergulhou de cabeça nos estudos preliminares para o vestibular de fisioterapia e aprimorou suas técnicas com Theo. O resultado mais visível estava no próprio menino. Com a presença e o incentivo de ambos os pais somados à dedicação de Sofia, Theo estava mais falante, mais confiante. Já conseguia atravessar o comprimento do jardim com suas muletas sem se cansar e, em seus melhores dias, ficava em pé, sozinho, por quase 1 minuto inteiro. A nova dinâmica da casa, no entanto, ainda não havia sido testada pelo mundo exterior. O teste veio numa tarde ensolarada de sábado, na forma de Beatriz Amaral, a mais antiga e influente das amigas de Isabela. Beatriz era uma mulher esculpida em privilégio e opiniões fortes, cujo barômetro de amizade media-se pela frequência de convites para os eventos certos e pela manutenção de um status quo impecável. Ela chegou sem avisar, como era de seu costume, esperando encontrar Isabela para planejarem a próxima gala do clube de hipismo. Encontrou a cena no jardim. Isabela e Arthur estavam sentados no banco, observando Theo e Sofia. Os dois últimos estavam no meio de um jogo que envolvia Theo sem suas muletas, tentando dar pequenos passos entre almofadas coloridas no chão, enquanto Sofia o segurava pela mão, incentivando-o. Isabela, querida, que cena doméstica adorável, disse Beatriz, a voz carregada de um sarcasmo aveludado. Ela beijou o ar perto do rosto de Isabela e acenou friamente para Arthur. Seu olhar, no entanto, fixou-se em Sofia com uma desaprovação palpável.
A nova dinâmica da casa foi posta à prova. Isabela, pega de surpresa, sentiu um calafrio. A presença de Beatriz era um lembrete de seu antigo mundo. Um mundo de aparências que ela estava tentando, desajeitadamente, deixar para trás. Enquanto Isabela tentava manter uma conversa superficial, os olhos de Beatriz não deixavam Sofia. Ao ver Sofia tratando Theo com uma familiaridade carinhosa, enxugando o suor de sua testa e chamando-o de meu guerreiro, Beatriz não se conteve. Francamente, Isabela, começou ela, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você não acha que isso já passou dos limites? Uma coisa é a empregada gostar da criança, outra é ela se portar como uma espécie de especialista. Crianças como o Theo precisam de profissionais, não de caridade de empregados com complexo de salvadores. Sofia parou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Ela instintivamente puxou Theo para mais perto de si, como se pudesse protegê-lo das palavras venenosas. Isabela corou, dividida entre a lealdade a uma amizade de anos e a nova consciência que nascera em sua família. Ela abriu a boca para dizer algo, mas hesitou, e nesse segundo de hesitação, a ofensa de Beatriz se consolidou. Arthur já estava se levantando, o rosto uma máscara de fúria contida, mas antes que ele pudesse intervir, algo extraordinário aconteceu. O pequeno Theo, que ouvira tudo com uma clareza chocante, soltou a mão de Sofia. Ele se firmou em suas próprias pernas trêmulas, mas resolutas. Sem o apoio das muletas, ele deu um passo vacilante na direção de Beatriz. O queixo erguido, os olhos azuis faiscando com uma fúria que espelhava a de seu pai, ele se colocou na frente de Sofia. A tia Sofia é minha amiga, disse ele, a voz infantil surpreendentemente firme. Ela me ajuda. Ela não é empregada. Ela é da nossa equipe. Não seja má com ela. Beatriz olhava para aquela criança minúscula que a desafiava com uma expressão de puro choque e desprezo. Isabela tinha as mãos sobre a boca, as lágrimas brotando em seus olhos, um misto de vergonha por sua hesitação e um orgulho imenso por seu filho. Sofia, atrás de Theo, chorava silenciosamente, comovida por aquele ato de lealdade tão puro e corajoso. Foi Arthur quem quebrou o feitiço. Ele caminhou lentamente até ficar ao lado de seu filho, colocando uma mão protetora em seu ombro. Ele não gritou. Sua voz era baixa, gelada e final. Beatriz, meu filho acabou de lhe ensinar uma lição sobre decência que aparentemente você nunca aprendeu. Sofia não é uma ajuda, ela é a acompanhante terapêutica do Teodoro e uma pessoa a quem devemos um respeito imenso. Respeito que, claramente, você não possui por ninguém além de si mesma. O incidente força Arthur a traçar uma linha clara. Sua visita acabou. E para que não haja dúvidas, qualquer pessoa que desrespeite qualquer membro desta casa, seja ele da família ou da equipe que nos apoia, não é bem-vinda aqui. Ela olhou para Isabela, esperando algum tipo de apoio, mas Isabela, encontrando finalmente sua força, apenas balançou a cabeça negativamente, os olhos marejados confirmando as palavras do marido. Derrotada, Beatriz pegou sua bolsa de grife e saiu em passos furiosos, sem se despedir. A partida dela deixou um vácuo, que foi rapidamente preenchido por uma nova e poderosa emoção, união. Arthur se ajoelhou e abraçou Theo com força. Estou tão orgulhoso de você, meu filho. Você foi um leão. Pela primeira vez em anos, eles eram uma frente unida. Então, ela se virou para Sofia, que ainda estava paralisada. Sofia, me perdoe pela minha hesitação, pela ofensa que você sofreu em minha casa. O que importava não era a ofensa de Beatriz, mas a defesa que recebera. Ela fora defendida por um menino de 4 anos, por seu patrão e por sua patroa. Naquele momento, o novo status dela, como parte essencial da família, foi solidificado, não por um contrato ou um salário, mas por um ato de lealdade no campo de batalha de um jardim de fim de tarde. Beatriz Amaral não era uma mulher acostumada à humilhação. Expulsa da mansão Montenegro, ela entrou em seu jaguar importado com o rosto em chamas, não de vergonha, mas de pura fúria. A audácia de Arthur, a traição de Isabela e, acima de tudo, o desafio daquela criança insolente e da governanta que o manipulava,
formaram um coquetel venenoso em sua mente. Naquela mesma noite, durante o jantar, ela narrou o incidente para seu marido, Victor Medeiros. Victor ouviu com uma calma predatória, seus olhos escuros e calculistas nunca deixando o rosto da esposa. Ele não se importava com os dramas sociais de Beatriz, mas era um mestre em extrair informações valiosas de suas narrativas indignadas. Humilhada, Beatriz não deixou o assunto morrer. Em sua versão dos fatos, Sofia não era uma cuidadora dedicada, mas uma arrivista manipuladora que havia se infiltrado na família de um Arthur enfraquecido e de uma Isabela ingênua. Mas entre as acusações venenosas, Beatriz, sem querer, pintou um quadro intrigante. Ela comentou com seu marido, Victor Medeiros, um poderoso empresário e rival direto de Arthur, sobre a governanta milagrosa dos Montenegro, que supostamente operava maravilhas com a criança deficiente. Enquanto Beatriz esperava uma explosão de solidariedade, a mente de Victor já estava a quilômetros de distância, em um campo de batalha corporativo. Milagrosa, ele repetiu, a palavra despertando seu interesse. Ele conhecia a reputação de Arthur Montenegro, um homem de aço, implacável e focado, que não seria facilmente enganado por sentimentalismos. Se Arthur estava protegendo essa mulher com tanto afinco, havia algo de valor ali. E tudo o que Arthur valorizava, Victor cobiçava. Victor, um homem pragmático e implacável, viu uma oportunidade dupla, adquirir um ativo valioso, a tal milagrosa, e, ao mesmo tempo, desestabilizar seu concorrente, atingindo-o em um ponto inesperadamente pessoal. Na manhã seguinte, ele acionou seu chefe de segurança, um ex-agente federal com mais recursos do que muitas delegacias. A ordem foi simples. Quero saber tudo sobre uma mulher chamada Sofia, que trabalha para Arthur Montenegro. Família, história, pontos fracos. Seja discreto. Em 48 horas, Victor tinha um dossiê completo sobre a mesa. As informações eram ainda mais promissoras do que ele imaginava. Ele investigou a vida de Sofia e descobriu sobre sua família humilde. A mãe, uma mulher na casa dos 50, com problemas de saúde crônicos, trabalhando em turnos noturnos de limpeza de escritórios. O irmão mais novo, Lucas, um adolescente inteligente com um histórico médico complexo devido à paralisia cerebral, lutando para conciliar os estudos com um emprego de meio período em uma loja de bairro. A família morava em uma casa alugada na periferia, a 2 horas de ônibus do bairro dos Jardins. O ponto mais vulnerável de Sofia não era a ganância, concluiu Victor, mas o amor e o senso de responsabilidade por sua família. Com essas informações, Victor elaborou sua estratégia. Ele não faria uma oferta de emprego, faria uma oferta de salvação. Semanas depois, quando a poeira do incidente com Beatriz já havia baixado na mansão Montenegro, a ofensiva de Victor começou. Ele não abordou Sofia diretamente. Em vez disso, um carro de luxo discreto parou em frente à casa da mãe de Sofia. Um homem elegantemente vestido, que se apresentou como consultor de recursos humanos de um grupo de investimento em saúde e bem-estar, pediu para falar com ela. Ele pintou um quadro de uma oportunidade única para sua filha, elogiando seu talento nato e sua reputação excepcional no cuidado de crianças com necessidades especiais. Ele deixou um cartão e a semente da dúvida plantada na mente da mãe de Sofia. O golpe final veio alguns dias depois. Sofia recebeu um telefonema em seu celular pessoal. Era o mesmo consultor. Com uma voz polida e profissional, ele a convidou para um café em um hotel de luxo, apenas para uma conversa exploratória, sem compromisso. Movida pela curiosidade e por uma pontada de preocupação, ela aceitou. O encontro foi avassalador. O consultor não falou de trabalho, mas de sonhos. Ele falou sobre o sonho dela de dar uma vida melhor para sua mãe, de ver seu irmão ir para a faculdade sem preocupações, de ter segurança. E então, ele apresentou a proposta. Não era um salário, era um pacote de mudança de vida, meticulosamente desenhado para atingir cada um de seus pontos de vulnerabilidade. A proposta irrecusável.
o triplo de seu novo e generoso salário na casa dos Montenegro. Um carro de luxo com motorista à sua disposição para que ela nunca mais precisasse pegar um ônibus. Um apartamento de 3 quartos em um condomínio fechado em um bairro nobre, para que sua família pudesse viver com conforto e segurança. Matrícula e mensalidades pagas para seu irmão Lucas em uma das melhores escolas particulares da cidade e, o mais importante, um plano de saúde premium e ilimitado para toda a família, que cobriria todas as cirurgias, tratamentos e terapias de que Lucas precisasse, nos melhores hospitais do país. Sofia ouvia, o coração batendo descompassado. Cada item da lista era a solução para uma prece que ela fizera em silêncio por anos. Era o fim das noites em claro de sua mãe, o fim da luta diária de seu irmão. Era a chance de retribuir tudo o que elas fizeram por ela. O consultor concluiu, dizendo que o trabalho seria como acompanhante terapêutica em tempo integral para o neto de um filantropo discreto, que valorizava, acima de tudo, o talento e a dedicação. A oferta era tão avassaladora que a deixou sem ar. Ao voltar para casa naquela noite, o peso daquela proposta a esmagava. Não era uma questão de dinheiro versus lealdade. Era uma questão de seu futuro e felicidade versus o futuro e a felicidade de sua família. A oferta a colocou em um dilema moral agonizante, forçando-a a ponderar sobre sua lealdade e o amor que sentia por Theo e pelos Montenegro, que haviam acabado de lhe dar tanto, versus a chance de garantir, de uma vez por todas, o fim do sofrimento de sua própria família. Victor Medeiros havia forjado a armadilha perfeita. A proposta de Victor Medeiros não era uma oferta de emprego. Era um universo paralelo. Sofia passou os dias seguintes em um estado de agonia silenciosa, vivendo sua rotina na mansão Montenegro, mas com a mente a milhares de quilômetros de distância, em um apartamento de luxo que ela não conhecia, e em um futuro sem preocupações que parecia bom demais para ser real. Durante as sessões com Theo, ela se esforçava para sorrir, para ser a tia Sofia de sempre, mas seu olhar por vezes se perdia no horizonte, calculando o custo de uma vida inteira. À noite, em seu pequeno quarto, ela pegava o cartão do consultor e relia os detalhes da proposta. Cada item era uma facada em seu coração dividido. O triplo do salário significava que sua mãe poderia finalmente se aposentar, tratar de sua artrite crônica, descansar. O apartamento significava segurança, o fim do medo de um aluguel que sobe, o fim de viver em um bairro onde a violência era uma ameaça constante. E o plano de saúde para Lucas, essa era a parte que a desarmava. Ela se lembrava de cada noite em que sua mãe chorou por não poder pagar por um tratamento melhor, cada vez que Lucas escondeu a dor para não ser um fardo. A oferta de Victor não era apenas dinheiro. Era a promessa da paz de espírito que sua família nunca tivera. Ela conversou com sua mãe, que ao ouvir os detalhes, ficou em um silêncio chocado antes de começar a chorar. Eram lágrimas de esperança, de uma vida inteira de luta que parecia chegar ao fim. Mas ao ver a angústia no rosto da filha, ela segurou as mãos de Sofia e disse: "Minha filha, essa é a chance de uma vida. Mas nenhuma chance vale a sua infelicidade. Onde está o seu coração?" Seu coração estava ali, naquele jardim, comemorando cada segundo que Theo conseguia se equilibrar. Estava na gratidão que sentia por Arthur, um homem que, ao despertar de sua própria cegueira, a viu com uma dignidade que ninguém nunca lhe dera. Estava no vínculo crescente com Isabela, uma mulher que aprendia a ser mãe ao seu lado. Como ela poderia abandonar Theo agora? Como poderia olhar nos olhos daquele menino e dizer adeus, sabendo que ele havia como seu porto seguro? Seria como abandonar seu próprio irmão novamente. A agonia se tornou insuportável. Ela sabia que não podia mais carregar aquele fardo sozinha. Precisava ser honesta. Com o coração pesado e depois de uma noite inteira sem dormir, ela decidiu que levaria a proposta a Arthur. Não como uma ferramenta de negociação, mas como uma confissão. Ela o abordou após a sessão matinal de Theo, pedindo por um momento a sós em seu escritório.
Arthur, que notara sua distração nos últimos dias, concordou imediatamente, a preocupação em seu olhar. No escritório, o mesmo lugar onde sua vida mudara semanas antes, ela se sentou na poltrona e, antes que a coragem a abandonasse, contou tudo. Explicou sobre a abordagem, sobre a proposta, detalhando cada item com a voz trêmula. Ela não omitiu nada. O salário, o apartamento, o plano de saúde para Lucas. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de ganância, mas de uma dor genuína por estar naquela encruzilhada. Eu não sei o que fazer, senhor Arthur, ela concluiu, a voz embargada. Minha família, eles precisam disso. Minha mãe, meu irmão, essa oferta resolveria todos os problemas deles para sempre. Mas o Theo, a ideia de deixá-lo, eu sinto que estaria traindo a confiança dele. A confiança de vocês. Ele não a interrompeu. Não mostrou raiva ou decepção. Seu rosto estava sério, pensativo. Ele reconheceu a estratégia de Vítor Medeiros, a precisão cirúrgica do ataque a um ponto vulnerável. Mas em vez de se irritar com o rival, ele compreendeu a profundidade do dilema de Sofia. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento, processando não a ameaça de perdê-la, mas o peso da escolha que ela enfrentava. Eu entendo, Sofia, disse ele finalmente. A empatia em sua voz a fez chorar ainda mais. Qualquer pessoa em sua posição estaria em agonia. É uma oferta extraordinária e sua família merece cada centavo dela. Eu não vou tentar igualá-la, porque isso não se trata de um leilão. E eu não vou pedir que você fique, porque seria egoísmo da minha parte colocar a felicidade do meu filho acima do bem-estar de toda a sua família. Esperava uma contraproposta, uma súplica, talvez até uma ameaça velada. Mas ele estava lhe dando a liberdade de escolher, o que tornava a decisão ainda mais difícil. Ele se levantou e caminhou até a janela, assim como fizera no dia em que lhe oferecera a faculdade. Eu lhe fiz uma promessa, Sofia, de investir em você, no seu futuro. Mas a oferta de Victor, ela oferece um presente imediato à sua família, algo que seus estudos só trariam daqui a muitos anos. Eu não posso competir com isso. Ele se virou para ela, os olhos cheios de uma tristeza genuína. Mas posso lhe fazer uma pergunta? O que o dinheiro não pode comprar, Sofia? O que o dinheiro não podia comprar? O apartamento de luxo poderia comprar a sensação de lar que ela sentia ao ouvir a risada de Theo. O carro com motorista poderia comprar a satisfação de ver a determinação nos olhos de um menino que a chamava de sua melhor amiga. O salário triplicado poderia comprar o respeito e a gratidão de um homem como Arthur Montenegro. Naquele momento, como se o destino tivesse um senso de direção impecável, a porta do escritório se abriu lentamente. Theo entrou mancando, sem as muletas, apoiando-se nos móveis. Ele tinha um desenho em mãos, um borrão de giz de cera colorido. Tia Sofia, disse ele, a voz cheia de urgência infantil. Esqueci de te dar. É a nossa equipe. Theo não notou a tensão na sala. Ele apenas caminhou até Sofia, subiu em seu colo, como se fosse o lugar mais natural do mundo, e a abraçou com força. Você é a melhor, tia Sofia. O abraço quente de Theo, o cheiro de giz de cera e a confiança inabalável em seus olhos. Aquilo, o dinheiro de Vítor Medeiros não podia comprar. Nunca poderia. Com a voz firme, reencontrada, e com o pequeno Theo em seu colo, Sofia ergueu o olhar para Arthur. Eu fico, disse ela. Eu recuso a oferta. O que eu construí aqui com vocês? O que eu tenho com o Theo? Isso vale mais do que qualquer cheque. Ele sorriu. Um sorriso genuíno de alívio e admiração. Naquele dia, em seu próprio escritório, ele testemunhou uma mulher escolher a riqueza do coração em detrimento da riqueza do mundo. Ele sabia que sua família era, de fato, a mais afortunada de todas. A decisão de Sofia de ficar foi como uma lufada de ar fresco que varreu as últimas sombras de dúvida da mansão Montenegro. A recusa da oferta de Vítor Medeiros não foi apenas um ato de lealdade. Foi uma declaração de pertencimento que cimentou os quatro como uma unidade inquebrantável. Livre do peso daquele dilema, Sofia mergulhou em seu trabalho com uma energia renovada. Arthur e Isabela, por sua vez, sentiam uma gratidão tão profunda que ela se traduzia em um comprometimento ainda maior. A família estava finalmente inteira.
Motivado pela presença constante do pai e pela dedicação inabalável de Sofia, o progresso de Theo acelerou exponencialmente. A fisioterapia deixou de ser um evento para se tornar o coração pulsante da rotina da casa. As manhãs no jardim eram agora um ritual sagrado, uma celebração diária de pequenas vitórias. Arthur não era mais um espectador passivo. Ele se tornou o cronometrista oficial dos exercícios de equilíbrio e o construtor de pontes com as almofadas. Isabela, superando sua antiga aversão, assumiu o papel de plateia incentivadora, aplaudindo cada esforço e sendo a primeira a oferecer um copo de água ou um abraço de consolo após uma queda. Os meses se passaram em um borrão de trabalho duro e felicidade genuína. Theo ficou mais alto, mais forte. Sua confiança floresceu de uma forma que espantava até os mais otimistas de seus médicos. A dependência das muletas diminuía a cada semana. Ele já conseguia atravessar a sala de estar, apoiando-se nos móveis, e sua nova brincadeira favorita era surpreender os pais aparecendo nos cômodos sem as amigas azuis, como ele as chamava. Então chegou o dia. Não foi uma data marcada no calendário, nem um evento planejado. Foi apenas uma tarde de sábado comum, banhada por aquela luz dourada e preguiçosa que São Paulo às vezes oferece no final do inverno. O ar estava fresco, com o cheiro de terra molhada da rega do jardim. Certo dia, no jardim, enquanto Arthur e Isabela observavam, Sofia preparou um novo desafio. Ela colocou uma almofada colorida a cerca de 5 passos de distância do banco, onde Arthur estava sentado. "Certo, meu guerreiro", disse ela, os olhos brilhando de expectativa. "Hoje o desafio é o seguinte: você vai sair do meu castelo." Ela apontou para o tapete de yoga. "E vai levar essa mensagem secreta." Ela lhe entregou uma folha dobrada até o rei. Ela piscou na direção de Arthur, mas sem as suas escudeiras azuis. 5 passos. Parecia um oceano. Ele hesitou, olhando para as muletas encostadas na parede, suas companheiras fiéis por tanto tempo. "Eu não sei, tia Sofia. É longe?" Ele se manteve em silêncio, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara. "Eu estou aqui. Eu acredito em você." Isabela, ao seu lado, segurou sua mão com força, as unhas cravando em sua pele, sua ansiedade palpável. Sofia se ajoelhou na frente de Theo, segurando seu rosto entre as mãos. "Olhe para mim, Theo. Você treinou para isso todos os dias. Suas pernas estão fortes, seu coração é corajoso. Você consegue. Apenas um passo de cada vez. Eu e seus pais estaremos aqui. Nós não vamos deixar você cair." Ele olhou para o pai, que lhe deu um sorriso encorajador e abriu os braços. Aquele gesto foi tudo o que ele precisava. Ele se firmou, encontrou seu centro de equilíbrio. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Ele ergueu o pé direito, o movimento vacilante quase imperceptível. O pé pousou na grama. O corpo oscilou, mas ele se manteve de pé. Isabela soltou um suspiro contido. Então veio o pé esquerdo, mais firme. O corpo se endireitou. Arthur sentia as lágrimas queimando em seus olhos. 1, 2, 3 passos vacilantes. 3 passos trêmulos, imperfeitos, cada um uma vitória monumental. Ele estava na metade do caminho, o rosto contorcido em uma máscara de concentração absoluta. Ele olhou para o pai, os braços abertos como um farol, e então deu o 4º passo. E o 5º. E com um grito que era uma mistura de esforço e triunfo, ele se jogou nos braços abertos de Arthur. A emoção que explodiu naquele momento foi avassaladora. Theo não estava apenas andando, ele estava voando. Arthur o agarrou, levantando-o no ar, as lágrimas finalmente rolando livremente por seu rosto. Ele o abraçava com uma força que misturava orgulho, alívio e um amor tão vasto que parecia não caber em seu peito. "Eu consegui, papai. Eu andei sozinho", gritava Theo, a voz explodindo de alegria. O papel amassado com a mensagem secreta, esquecido na grama. "Você conseguiu, campeão. Você conseguiu", repetia Arthur, a voz embargada, beijando o rosto do filho. Isabela e Sofia correram até eles, e os 4 se uniram em um abraço coletivo, uma massa confusa de braços, risos e lágrimas.
Sofia chorava abertamente, a cabeça apoiada no ombro de Arthur, vendo o fruto de meses de paciência e crença se materializar da forma mais linda possível. Isabela beijava o topo da cabeça de Theo, sussurrando o quanto o amava, o quanto estava orgulhosa. São os primeiros passos de uma criança que muitos médicos disseram que talvez nunca andasse normalmente. É um momento de pura catarse, a materialização da esperança, do amor e da perseverança que uniu aquelas 4 pessoas de mundos tão diferentes. Naquele jardim, sob o sol da tarde, não havia um magnata, uma socialite ou uma acompanhante terapêutica. Havia apenas uma família, celebrando um milagre. O milagre não de um menino que andou, mas de um grupo de pessoas que reaprenderam a amar, a confiar e a caminhar juntas, um passo vacilante de cada vez. Os dias que se seguiram aos primeiros passos de Theo foram vividos em um estado de graça. Cada novo passo, cada corrida desajeitada pelo corredor, cada vez que ele subia um degrau com uma confiança recém-descoberta, era um pequeno milagre celebrado por todos. A mansão, antes um lugar de silêncios pesados, agora ressoava com o som da risada de uma criança e das vozes de adultos que reaprendiam a se alegrar com as coisas simples. Mas para Arthur Montenegro, algo mais profundo havia mudado. O milagre dos primeiros passos de Theo o inspirou de uma forma que nenhum negócio jamais conseguiu. Durante décadas, ele mediu o sucesso em termos de aquisições, margens de lucro e domínio de mercado. Sua vida era uma busca incessante por um legado construído em aço e concreto. Agora, ele via a futilidade de tudo aquilo. Qual era o valor de construir arranha-céus se seu próprio filho não conseguia ficar de pé? A verdadeira imortalidade, ele percebeu, não estava nos edifícios que levavam seu nome, mas no impacto que se deixa na vida das pessoas. Ele observava Sofia com uma admiração que beirava a reverência. Ela possuía um dom, uma alquimia rara que transformava a dor em força e lágrimas em sorrisos. O que ela fez por Theo, ele pensava, não poderia ser um evento isolado. Aquele talento era precioso demais para ficar confinado aos muros de sua mansão. Havia outras crianças como Theo por aí, outros pais como ele e Isabela, perdidos em um labirinto de diagnósticos frios e terapias impessoais. A ideia começou como uma faísca e, em poucos dias, tornou-se uma chama que consumia seus pensamentos. Não era o suficiente salvar apenas o seu filho. Eles podiam e deviam fazer mais. Numa noite, depois que Theo já dormia o sono tranquilo de um menino que passara a tarde correndo, Arthur encontrou Sofia na biblioteca, organizando os livros que usava para preparar suas aulas da faculdade. Isabela estava ao seu lado, ajudando-a a marcar páginas. A cena em si já era um testemunho da nova dinâmica familiar. Sofia e Isabela, "Posso falar com vocês um instante?" Ele pediu, a voz carregada de uma seriedade que fez as duas o olharem com curiosidade. Ele as guiou até as poltronas de couro, sentando-se em frente a elas, não como o patrão, mas como um parceiro prestes a apresentar um projeto. "O que aconteceu com o Theo foi um milagre", começou ele. "Mas nós sabemos que não foi sorte. Foi trabalho duro, foi dedicação e foi, acima de tudo, o método único que você, Sofia, trouxe para a vida dele. Eu só fiz o meu melhor, senhor." "Arthur, exatamente", continuou Arthur. "E é por isso que eu não consigo parar de pensar. Quantas outras famílias estão por aí, rezando por um milagre como o nosso? Quantas crianças têm o mesmo potencial do Theo, mas não a sorte de encontrar uma Sofia? Eu vejo o potencial em seu talento, Sofia. Não apenas para transformar a vida do meu filho, mas a de inúmeras outras crianças." Durante uma conversa, eu compartilhei uma visão com ela. E se nós usássemos nossos recursos e o seu talento para criar algo maior? Eu proponho a fundação de um centro de terapia infantil de ponta. Ele disse, as palavras ganhando força. Um lugar que não seja frio e clínico, mas acolhedor e vibrante. Um lugar que combine a melhor tecnologia de reabilitação com a abordagem humana e motivacional que você domina. Um lugar onde cada criança seja vista como um guerreiro e não como um paciente. Sofia ficou pálida, os olhos arregalados em choque. "Um centro? Mas, senhor, Arthur..."
Isso é um sonho gigantesco. Eu sou só uma estudante, uma cuidadora. Eu não a quero como funcionária desse centro, Sofia. Eu a quero como sócia e futura diretora terapêutica. Eu quero que seja o Centro de Terapia Infantil Sofia Medeiros. Ou, se preferir, o Centro Luz da Esperança. Ele sorriu, lembrando do apelido carinhoso que Isabela dera a ela. A ideia assustou e empolgou Sofia. Ela nunca, nem em seus sonhos mais delirantes, imaginou algo assim. Dirigir um centro, ser sócia do homem mais poderoso que já conhecera, era vertiginoso. Eu não teria a capacidade, gaguejou ela. Besteira, disse Arthur, com uma convicção inabalável. Você tem a capacidade de fazer um menino de 4 anos acreditar que pode voar. O resto é detalhe. Eu entro com o capital, com a estrutura. Ela pode cuidar do design, da atmosfera, de criar um ambiente que abrace as famílias. Mas a alma do lugar, a metodologia, o coração, isso tem que ser seu. Você terminaria sua faculdade, faria as especializações que quisesse, tudo enquanto ajudaria a construir o projeto do zero. Seria o seu legado tanto quanto o nosso. Era sobre dar um novo significado à sua fortuna, transformando o aço frio em um alicerce para futuros mais brilhantes. Sofia olhou para Isabela, buscando algum sinal de que aquilo era uma loucura. Mas Isabela sorria, os olhos brilhando com a mesma paixão do marido. Nós acreditamos em você, Sofia, mais do que qualquer um. Ela estava diante da oportunidade de multiplicar esse amor em uma escala que jamais concebera. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago. Mas pela primeira vez a empolgação era maior. O sonho, que ela nem sabia que tinha, estava sendo colocado em suas mãos. Com os olhos marejados, mas com uma nova e poderosa chama de propósito acesa dentro de si, ela olhou para Arthur e Isabela. Se vocês acreditam que eu consigo, disse ela, a voz firme, então eu aceito o desafio. Vamos construir esse lugar. Os 2 anos que se seguiram à proposta do Centro Luz da Esperança passaram em um piscar de olhos, mas deixaram para trás uma paisagem de mudanças tão profundas que a família Montenegro de antes era quase irreconhecível. Foi um período de construção, não apenas de um edifício de tijolos e argamassa, mas da reconstrução de vidas, laços e propósitos. 2 anos se passaram. A vida na mansão Montenegro era irreconhecível. Para Arthur, a transformação foi a mais visível. O magnata do aço, cujas jornadas de trabalho de 18 horas eram lendárias no mundo corporativo, operou uma fusão em sua própria vida. Ele agora trabalhava de casa a maior parte do tempo. Sua antiga sala de reuniões na empresa foi replicada em um escritório anexo à mansão, mas com uma diferença crucial. A porta de vidro tinha vista para o jardim. Mais de uma vez, seus diretores, em meio a uma tensa videoconferência sobre minério de ferro, viam o CEO se distrair e sorrir ao ver um menino de cabelos loiros correndo atrás de uma bola do lado de fora. Ele aprendeu a delegar, a confiar em sua equipe e a entender que o mundo não desabaria se ele desligasse o telefone às 6 da tarde. Sua prioridade agora era a família. Ele se tornou o pai que levava Theo para a escola, o que o ajudava com os quebra-cabeças e que, para o espanto de Isabela, aprendeu a fazer o macarrão com queijo que o filho tanto amava. Ele e Isabela redescobriram um ao outro, não nos jantares de gala, mas nas noites tranquilas, em que revisavam as plantas do centro ou simplesmente conversavam no sofá, compartilhando as pequenas alegrias do dia. Isabela, por sua vez, encontrou uma paixão que a preencheu de uma forma que nenhuma tarde de compras jamais conseguiu. Ela se desfez de seu círculo social superficial, trocando almoços fúteis por reuniões com arquitetos e designers de interiores. Encarregada de criar a alma do centro, ela mergulhou no projeto com uma dedicação feroz. Passava horas pesquisando sobre psicologia das cores, design inclusivo e ambientes terapêuticos. Visitava o canteiro de obras quase diariamente, o capacete de segurança substituindo os chapéus de grife. Ela não estava apenas decorando um espaço, estava construindo um santuário, um lugar onde as paredes não fossem brancas e estéreis,
mas pintadas com cores quentes e desenhos que estimulassem a imaginação. Um lugar com rampas que parecessem pistas de corrida e salas de espera que tivessem mais cara de playground. Ela se envolveu ativamente no projeto do centro e, ao fazer isso, encontrou a si mesma. Para Sofia, foram 2 anos de uma jornada dupla e exaustiva, mas imensamente gratificante. Durante o dia, ela era a estudante de fisioterapia exemplar, a jovem que se sentava na primeira fila, absorvendo cada palavra, questionando professores e devorando livros. À noite, ela era a tia Sofia, aplicando o que aprendia na teoria com seu paciente mais amado, Theo. O vínculo entre eles se aprofundou, tornando-se uma mistura de amor fraternal e parceria profissional. Ela não era mais a governanta tímida. Na faculdade, tornou-se conhecida por sua paixão e por sua perspectiva única, trazendo para as discussões acadêmicas a sabedoria que só a experiência prática pode dar. Com seu diploma de fisioterapia em mãos, obtido com louvor, ela imediatamente engatou em uma especialização em reabilitação pediátrica, tornando-se uma profissional respeitada que dividia seu tempo entre os estudos e os cuidados contínuos com Theo. E Theo foi a maior de todas as transformações. Agora, com 6 anos, era um menino vibrante e confiante. A hesitação em seu andar desaparecera, substituída por uma energia contagiante. Ele não apenas andava, mas corria pelo jardim, subia em árvores e jogava futebol com o pai com uma alegria feroz. As pequenas muletas azuis, que antes eram extensões de seu corpo, agora estavam guardadas em um canto de seu armário. Ele as mantinha lá, como Sofia lhe ensinara, não como uma lembrança de fraqueza, mas como um troféu da sua primeira grande vitória. Ele era uma criança extrovertida e empática, especialmente com outros que enfrentavam dificuldades. Tornou-se a personificação da esperança que dava nome ao centro que estava sendo construído em sua homenagem. O capítulo mostra a consolidação das mudanças, a cura das feridas familiares e o progresso tangível de todos os personagens, preparando o cenário para a realização de seu sonho coletivo. Numa tarde de sexta-feira, poucas semanas antes da inauguração, os 4 foram visitar o Centro Luz da Esperança. O cheiro de tinta fresca e madeira nova pairava no ar. As salas eram amplas e cheias de luz natural. Isabela mostrava com orgulho o jardim sensorial que projetara. Arthur apontava os equipamentos de última geração que havia importado da Alemanha. Sofia percorria os corredores, imaginando-os cheios de crianças. Então, Theo soltou a mão do pai. Correu pelo corredor principal, o som de seus tênis ecoando no espaço vazio, e deu uma gargalhada alta e feliz. Os 3 adultos pararam para observá-lo. Naquele som, naquela corrida livre e desembaraçada, estava a materialização de tudo. A dor, a culpa, a luta, a esperança, o amor. Tudo culminara naquele momento de pura e simples alegria. Eles não haviam apenas construído um prédio, haviam construído um futuro. O dia da inauguração do Centro Luz da Esperança amanheceu com um céu de azul límpido sobre São Paulo, como se a própria natureza estivesse abençoando o evento. O edifício, uma obra-prima de arquitetura moderna e acolhedora, brilhava sob o sol. O projeto de Isabela havia se materializado em paredes de cores quentes, rampas que se integravam à paisagem e janelas imensas que inundavam o interior de luz. No ar, pairava uma mistura do cheiro de grama recém-cortada, tinta fresca e, acima de tudo, uma eletricidade contagiante de esperança. O evento era grandioso. A imprensa estava lá, com seus microfones e câmeras. Médicos renomados, filantropos, políticos e famílias de crianças com necessidades especiais se misturavam no jardim principal, todos curiosos para conhecer o lugar que prometia uma nova abordagem na reabilitação infantil. Arthur, em um terno elegante, mas com um sorriso relaxado que ele raramente exibia em público, cumprimentava os convidados ao lado de Isabela, que irradiava uma alegria serena e orgulhosa. Sofia estava em um discreto segundo plano, o coração batendo descompassado.
Ela usava um vestido simples, mas em seus olhos havia o brilho de quem realiza o impossível. Olhava para a multidão, para o prédio com o letreiro dourado, Centro-Luz da Esperança, e se lembrava da menina que passava as tardes em salas de espera de hospitais públicos, sonhando em aliviar a dor do irmão. A jornada daquele chão frio até este palco de esperança parecia um conto de fadas. O convidado de honra, no entanto, não era nenhum dos figurões presentes. Era Teodoro Montenegro. Ele usava um pequeno blazer azul e sapatos novos, e seus olhos azuis brilhavam com a excitação do momento, correndo de um lado para o outro, mostrando a seus pais cada detalhe do seu centro. A cerimônia formal começou. O prefeito discursou, elogiando a iniciativa filantrópica. O arquiteto falou sobre o conceito do prédio. Então Arthur subiu ao palco. Um silêncio expectante tomou conta da plateia, acostumada a vê-lo falar sobre fusões e aquisições. Mas o homem que segurou o microfone não era o magnata do aço. Era um pai. Boa tarde a todos, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu passei a maior parte da minha vida construindo coisas com aço, pontes, edifícios, estruturas fortes feitas para durar. Eu achava que esse seria o meu legado, mas eu estava enganado. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Isabela e Sofia na primeira fila. Meu verdadeiro legado, a construção mais importante da minha vida, começou há 2 anos, quando fui forçado a enxergar que a estrutura mais importante de todas, a minha família, estava ruindo. E que a maior força que existe não é o aço, mas a esperança. Este centro não nasceu de um plano de negócios, disse ele. Nasceu da dor, da culpa e finalmente do amor. Nasceu do talento extraordinário de uma jovem que nos ensinou a enxergar nosso filho não por suas limitações, mas por sua força infinita. E acima de tudo, nasceu da coragem de um pequeno menino. Eu poderia ficar aqui falando por horas, mas a verdadeira história deste lugar não é minha. Por isso, em vez dos discursos de políticos ou empresários, eu gostaria de apresentar a vocês a verdadeira razão de estarmos todos aqui hoje. O nosso símbolo de esperança. Meu filho Teodoro. Ele caminhou até o microfone, que Arthur ajustou para sua altura e olhou para a plateia sem medo. Oi! Disse ele, a voz infantil ecoando pelos alto-falantes. Meu nome é Theo, e quando eu era pequeno, minhas pernas não funcionavam direito. Eu ficava triste, porque não podia correr como os outros meninos. Ele olhou para Sofia, que o observava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas aí eu conheci a minha melhor amiga, a tia Sofia. Ela me ensinou a nunca desistir. Ela transformou a dor em brincadeira e o medo em coragem. E meu pai e minha mãe me ajudaram. Eles viraram a minha torcida. E agora? Eu posso fazer isso. Ele correu de um lado ao outro do palco, os sapatos novos fazendo um barulho alegre na madeira. Ele corria com a liberdade de quem já conhecera a prisão da imobilidade, com uma graça nascida da superação. Era um testemunho vivo, pulsante, do que o amor e a dedicação podiam alcançar. Sua demonstração foi mais poderosa do que qualquer campanha de marketing, mais convincente do que qualquer discurso. A plateia, antes em um silêncio comovido, explodiu em um aplauso estrondoso. As pessoas se levantaram, muitas delas chorando. Eram aplausos, não apenas para a corrida de um menino, mas para a vitória da esperança sobre o desespero. Arthur e Isabela subiram ao palco e abraçaram o filho. Arthur então estendeu a mão para Sofia. Vem, diretora. O palco também é seu. Naquele momento, o Centro-Luz da Esperança não era mais apenas um prédio. Tinha um rosto, uma história e uma alma. Nascia ali, consagrado não pela fita inaugural, que ainda seria cortada, mas pela corrida triunfante de seu primeiro e mais importante guerreiro. A inauguração foi apenas o começo. Nos meses que se seguiram, o Centro-Luz da Esperança floresceu de uma maneira que superou até mesmo as projeções mais otimistas de Arthur. A história de Theo, amplamente divulgada pela imprensa presente no evento, tocou o coração da cidade e logo a lista de espera por uma vaga era imensa.
Sofia, como diretora terapêutica, revelou-se uma líder nata. Ela treinou sua equipe não apenas nas técnicas mais avançadas de fisioterapia, mas em sua filosofia fundamental: tratar a criança, não a condição. O centro se tornou conhecido por sua atmosfera vibrante, pelos corredores cheios de risadas e pela taxa de sucesso que intrigava a comunidade médica. Arthur e Isabela encontraram um ritmo de vida que jamais julgaram possível. Ele continuava a gerir seu império, mas agora com uma perspectiva diferente, delegando mais e vivendo mais. Ela se tornou a presidente do conselho do centro, usando sua vasta rede de contatos, não mais para bailes de gala, mas para arrecadar fundos e criar parcerias que garantissem tratamento gratuito para famílias sem recursos. Eles eram uma equipe em casa e no trabalho. Numa tarde chuvosa de outono, cerca de 6 meses após a inauguração, Arthur estava em seu escritório na mansão quando sua assistente pessoal anunciou uma ligação. "Senhor, é Victor Medeiros na linha. Devo dizer que o senhor não está?" Victor Medeiros. O nome trazia consigo a lembrança de uma batalha silenciosa e perigosa. Ele não falava com o rival desde o incidente com Sofia. "Não, Helena. Pode passar a ligação." Medeiros. Meses após a inauguração, Arthur recebe uma ligação inesperada de Victor Medeiros. A voz do rival não é arrogante, mas humilde. "Arthur, aqui é Victor. Agradeço por atender. Eu sei que sou a última pessoa de quem você gostaria de ouvir." Havia um cansaço na voz de Victor, uma fragilidade que Arthur nunca associara a ele. "O que você quer, Victor?" perguntou Arthur, ainda desconfiado. Houve uma longa pausa. Eu preciso falar com você sobre o centro que vocês abriram. O Luz da Esperança." Victor continuou, a voz embargada. "Meu neto, o Daniel. Ele tem 7 anos. Há 4 meses, ele e minha filha sofreram um grave acidente de carro. Ela se recuperou bem, mas o Dani, a lesão na coluna, o deixou sem movimento nas pernas. Os médicos disseram que a chance dele voltar a andar era mínima. Ele conhecia aquela dor, aquele prognóstico desesperador. Nós o levamos para os melhores especialistas, clínicas nos Estados Unidos, na Suíça. Gastamos uma fortuna." A voz de Victor falhou. "Mas tudo o que recebemos foram termos técnicos, estatísticas sombrias e uma criança que se afundava em depressão. Ele se recusava a sair da cama, a falar. O menino vibrante que eu conhecia havia desaparecido. Então, minha esposa ouviu falar do seu centro. Ela insistiu. Eu confesso, Arthur, eu relutei. O orgulho, a ideia de levar meu neto para um lugar fundado por você, mas o desespero de um avô é maior que qualquer orgulho. Ele está lá há 3 meses, concluiu Victor. Eu não sabia, disse Arthur genuinamente. Sofia mantinha a privacidade de seus pacientes com uma discrição absoluta. É por isso que estou te ligando, disse Victor, a emoção transbordando em sua voz. O que essa mulher, Sofia, e a equipe dela fizeram é extraordinário, Arthur. Não é terapia, é magia. Em 3 meses, meu neto fez progressos que não conseguiu em 1 ano de tratamentos convencionais. Mas não é só isso. Eles devolveram o sorriso ao rosto dele. Semana passada, eu fui visitá-lo e o encontrei no jardim sensorial, rindo, competindo com outra criança em uma cadeira de rodas. Ele estava feliz, Arthur. Pela primeira vez desde o acidente. Era a sua própria jornada, refletida nos olhos de seu maior inimigo. Fico muito feliz em ouvir isso, Victor, disse Arthur com sinceridade. Feliz não é a palavra, disse Victor. Grato e envergonhado. Arthur, eu preciso me desculpar por ter tentado tirar a Sofia de vocês anos atrás. Naquela época, eu só a via como um ativo, um peão talentoso em um jogo de xadrez para te atingir. Eu não entendia que ela fazia parte da família de vocês, que havia uma conexão muito mais profunda. Eu via o talento, mas não via a alma. E a alma do que vocês construíram é o que está curando o meu neto. Eu entendo. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Não, você não entende, insistiu Victor. Se eu tivesse conseguido levá-la naquela época com meu dinheiro e minha arrogância, eu a teria transformado em apenas mais uma funcionária bem paga. Eu a teria sufocado. Ela nunca teria tido a chance de se desenvolver como aconteceu com vocês, de construir este lugar. O que vocês deram a ela
a confiança, a oportunidade de crescer. Foi isso que criou a magia. Eu teria destruído o mesmo milagre que hoje está salvando a minha família. A voz dele finalmente quebrou. Então eu queria te agradecer, Arthur, por não ter me deixado cometer aquele erro estúpido. E queria parabenizá-lo por ter visto o potencial dela antes de qualquer um de nós. A rivalidade de uma vida inteira, a competição que definira tanto de sua carreira, havia se dissolvido em uma conversa de 10 minutos. Victor não era mais o inimigo, mas apenas outro homem que amava sua família e que fora forçado pela dor a enxergar o que realmente importa. A validação vinda de seu maior rival foi a mais inesperada e talvez a mais profunda de todas. Ele percebeu que o círculo de cura que começou naquela noite, com uma poça d'água no chão de sua sala, havia se expandido muito além dos muros de sua casa, alcançando e transformando vidas de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. Passaram-se mais alguns anos. O Centro Luz da Esperança tornou-se uma referência nacional. Sofia, agora com um mestrado em reabilitação neurológica pediátrica, era uma palestrante requisitada em congressos. Theo, prestes a completar 10 anos, era um menino vibrante, capitão de seu time de futebol da escola, cujas antigas muletas eram agora apenas uma história que ele contava para inspirar os novos guerreiros que chegavam ao centro. Numa tarde de final de verão, o sol se derramava sobre São Paulo em tons de laranja e violeta. O cenário era familiar, o jardim da mansão Montenegro. O mesmo gramado que fora palco de quedas e triunfos, de lágrimas e revelações. A história termina onde começou. No jardim, Arthur, Isabela, Theo e Sofia estão sentados na grama ao pôr do sol, assistindo Lucas, o irmão de Sofia, agora um jovem universitário cursando engenharia, jogar bola com Theo. Eles não são mais patrões e empregada, mas uma família unida por laços mais fortes que o sangue. Uma família forjada no fogo da adversidade e solidificada pela escolha diária do amor e da dedicação. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som das risadas dos meninos e pelo zumbido das cigarras. "Lembra, pai?" perguntou Theo, deitando a cabeça no colo de Arthur. "Da primeira vez que eu andei sozinho. Foi bem aqui." Foi o dia em que eu percebi que o homem mais forte que eu conhecia não era nenhum CEO ou presidente, mas um menino de 4 anos com um coração de leão. Isabela, que observava a cena com um sorriso sereno, suspirou. Eu costumava odiar este jardim. Ele me lembrava de tudo o que eu não conseguia ser para o Theo. Agora eu o vejo como um solo sagrado, o lugar onde todos nós renascemos. Eu cheguei a esta casa buscando apenas um emprego para ajudar minha família, um salário. Eu nunca imaginei que encontraria tudo isso. Seu olhar varreu o jardim, as pessoas que amava. Vocês me deram uma carreira, uma educação, mas mais do que isso, me deram um lugar no mundo, um lugar para pertencer. Sabe, tia Sofia, eu estava pensando... Você chegou aqui para cuidar de mim, né? Essa era a minha principal missão, respondeu Sofia, sorrindo. Mas não foi só isso, continuou o menino. Acho que a tia Sofia chegou para consertar mais do que só a minha perna. Arthur engoliu em seco, os olhos marejados. Isabela apertou a mão de Sofia. Arthur concordou, a voz embargada. Você está absolutamente certo, filho. A Sofia chegou e nos forçou a consertar o que estava quebrado em todos nós. Ela me ensinou que o tempo é mais valioso que o dinheiro. Ensinou a sua mãe que a força está na vulnerabilidade. E ensinou a nós dois que o amor não é um sentimento passivo, mas uma ação, um verbo. Ele olhou para o céu, para as cores vibrantes do crepúsculo. Eu passei a vida inteira fechando acordos, fundindo empresas. Mas hoje eu sei, com toda a certeza, que a maior fusão que já realizei não foi entre empresas, mas entre almas, bem aqui, neste jardim. Arthur olhou para Sofia, a jovem que ele um dia mal enxergava e que se tornara a filha que ele nunca teve. Olhou para Isabela, sua esposa, com quem ele finalmente construíra um lar, e não apenas uma casa. E olhou para Theo, seu filho, seu maior professor.
Ele finalmente entendeu. Às vezes os anjos não chegam com asas ou auréolas. Às vezes eles chegam com um passado de luta, com as mãos calejadas e um uniforme simples. Às vezes eles chegam com um pano de chão na mão, prontos para limpar não apenas a sujeira do piso, mas a da alma, dispostos a mudar o mundo, um coração de cada vez. Lucas marcou um gol e Theo correu para abraçá-lo, a gargalhada de ambos ecoando pelo jardim. Naquele som estava contida toda a beleza da jornada. Uma história que começou com uma chegada antecipada em casa e que se transformou na mais profunda lição sobre o que significa ser uma família. Não era um final feliz de conto de fadas, mas algo muito melhor. Um começo feliz e verdadeiro para o resto de suas vidas.